Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que tu estiveres estudando a região Nordeste. Eu já vou de cara para a forma como a região Nordeste ela é dividida em regiões, a qual a gente vai chamar de sub-regiões. Essas sub-regiões foi um critério físico e também econômico. A Zona da Mata, que é a primeira região, que é a região litorânea, é a região mais rica, onde a gente tem a maior concentração de pessoas. Mais rica porque eu tenho um processo econômico aqui de prestação de serviço, dado a principal atividade econômica dessa região, que é o turismo, porque é cheio de praias. À medida que a gente vai indo para oeste, para a esquerda, a gente tem o agreste, que é uma transição entre essa zona da mata e um clima mais seco. Então a gente ainda tem essa umidade aqui nesse agreste. Quando a gente está no meio do Nordeste, literalmente no meio, a gente tem a região do Sertão, que é a maior região do Nordeste. Consequentemente, a gente tem um clima muito mais seco, muito mais quente, onde vai ter a formação de uma vegetação típica deste clima e deste lugar. E por isso, além dessa vegetação típica desse lugar, também a gente tem uma região muito pobre. E depois a gente tem o meio norte, que é próximo à região norte, onde pega características de um clima muito úmido, que é o clima equatorial. Então, essas seriam as sub-regiões do Nordeste, aonde a gente tem essa, não é disparidade, mas a gente tem esse contraste de clima, relevo e vegetação dados à umidade e a temperatura de cada sub-região que está aqui. É importante saber cada sub-região e aonde ela está inserida. Os climas, então, que a gente tem e encontra nessa região Nordeste, a gente tem um clima tropical, que basicamente é predominantemente na região Nordeste, que ele tem uma certa umidade, mas uma maior umidade, principalmente nessa região litorânea, aqui onde fica a zona da mata. À medida que a gente vai saindo do litoral, a gente não tem tanta umidade assim. O tropical semiárido, que é um clima frio, que frio, clima quente e seco. A gente não tem o regime de chuva como tem nesse clima amarelo aqui. E a gente tem um equatorial úmido aqui no cantinho da região Nordeste. Então não é o pega-ratão que a gente tem o equatorial na região Nordeste, porque muito se fala em seca, 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 seca na região Nordeste, e de fato a gente tem esse regime aí de chuva com déficit de pluviosidade, né? Mas a gente também tem a questão de bastante chuva nesse clima equatorial aqui. Esses climas, eles vão formar características de vegetações. Lembra que a gente já estudou que uma vegetação ser grande, ser imponente, ser arbórea, ela precisa necessariamente de calor e umidade. Aonde eu tiver esses dois fatores de calor e umidade, eu vou ter uma vegetação grande. Aonde faltar um desses dois, essa vegetação ela começa a ser menor, porque ela vai ter que fazer uma adaptação. Ou se eu tiver umidade e frio, essa vegetação também vai ser grande, mas vai ser com adaptações, tipo a floresta das coníferas, que teve que fazer uma adaptação porque a gente tem neve. Então, no tropical continental oceânico, onde eu tenho umidade e calor, a gente vai ter um tipo de vegetação aqui, que a gente já estudou, que são as restingas e os manguezais. Essas restingas aqui são protegidas por lei. Aliás, se alguém desmatar isso aqui sem autorização, vai preso ou paga uma baita de uma multa. Equatorial úmido, a gente já vai ter uma floresta mais densa, mais fechada. Lembrando que a gente vai ter sempre a transição entre as sub-regiões. E no tropical semiárido, aí sim, forma a caatinga, que a gente vê aqui atrás, e os pequenos arbustos de médio porte, que pode ser o
o xique-xique e tantas outras vegetações características dessa região nordeste. Dentro do relevo nordestino, a gente tem as planícies, as depressões e os planaltos. A gente tem a planície na região litorânea, né? E geralmente isso é regra. Para todo o litoral a gente vai ter sempre uma planície. A gente tem a depressão na parte do agreste e do sertão, e à medida que a gente vai para oeste, a gente tem os planaltos, que são as partes mais altas das sub-regiões. Não esqueçam que o Planalto da Borborema, que é um clássico de vestibular de qualquer exemplo, ele tem 400 quilômetros de extensão. Então, é um planalto que tem, dentro das características das sub-regiões, um espaço muito grande. 400 quilômetros é como a gente fosse e voltasse de Porto Alegre 2 vezes. E aí imagina essa extensão toda desse planalto. Caracteristicamente, a gente tem uma chuva que a gente chama de chuva orográfica. Chuva orográfica, que vem a umidade do litoral, do oceano. Essa umidade, ela vem... Deixa eu abrir uma coisinha aqui. Essa umidade, ela vem daqui. Só que como a gente tem um clima seco, essa umidade ela não encontra outra umidade dentro do continente, já em terra. Então ela vem, vai subindo essa Serra da Borborema, vai chover somente deste lado. E quando ela desce do outro lado, ela já não tem mais nenhum tipo de umidade e ela vai acabar sendo carregada só pelos ventos. Então chove aqui, deste lado, na planície costeira. Quando atravessa o Planalto da Borborema, na depressão sertaneja já é a parte mais seca. Esse planalto ele age como uma barreira, então, né? Porque se não tivesse o Planalto da Borborema, esse ar úmido, ele ultrapassaria essa região chovendo até por mais tempo e maior quantidade de quilômetros. Mas como essa barreira, essa umidade, ela tem que subir e depois descer, ela acaba encontrando dificuldade e chove só de um lado e do outro não. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui a gente tem as formações vegetais, que encontradas nas sub-regiões. A gente tem a Mata da Caatinga, que é uma vegetação seca, adaptada ao clima semiárido. Então a gente vai ter vegetações do tipo xerófitas, cactáceas. A gente não vai ter folhas nessas vegetações, porque a gente não tem umidade suficiente para essa vegetação alimentar essas folhas com água. A gente vai ter espinhos. Então são cactos, é uma vegetação mais esbranquiçada, porque eu não tenho tanto verde, justamente por eu não ter a quantidade de umidade suficiente. Então é uma vegetação muito adaptada a esse tipo de clima. A gente tem o cerrado, que são troncos e galhos retorcidos por causa do calor e da umidade relativa do ar. A gente tem a floresta equatorial, que seria nesse cantinho aqui onde a gente tem bastante umidade, que seria a floresta amazônica ou a transição da floresta amazônica com as outras sub-regiões. A floresta tropical, que também é uma floresta grande, imponente, densa e fechada. Mata dos cocais são árvores, são palmeiras grandes, e aí é uma faixa de transição. E a vegetação litorânea, que seria os manguezais e as restingas. As restingas são aquele tipo de vegetação antes de chegar na praia, na areia. A gente tem essa vegetação que protege justamente essa areia de fazer esse deslocamento. E os manguezais é onde vivem os caranguejos, onde a gente tem aquelas raízes expostas, vegetação que é adaptada a um tipo de inundação durante um tempo, que a gente vai chamar de tropófita,
pela umidade que tem nesse ecossistema. E esse ecossistema é característica de criação de caranguejo. Aqui a gente tem uma imagem da caatinga, ó, percebam as xerófitas, cactáceas, que são feitas de espinhos. A caatinga significa mata branca, porque é justamente quando a gente olha, parece que está branco essa vegetação, mas não é, porque ela está seca. E aí a gente tem algum tipo de verde, mas tem esse contraste entre as vegetações acostumadas à seca e também esses galhos secos aqui. Essa seria a vegetação da caatinga. Olha só, aonde tiver uma imagem com troncos e galhos retorcidos, percebam como estão retorcidos. São árvores de médio porte, são arbustivas e vegetação rasteira. A gente vai ter aqui o cerrado, característica do cerrado, que a gente vai estudar mais profundamente quando chegarmos na região centro-oeste. Aqui a gente tem a floresta equatorial. Percebam que é uma floresta fechada, densa, fechada, lá do meio norte, onde eu tenho o clima equatorial, que é característico da umidade. Aqui a gente vai ter a floresta tropical, já com as palmeiras, e também uma floresta arbórea, com árvores grandes e vegetação fechada. Essa floresta tropical típica do clima tropical já úmido, que é muito parecido com a Mata Atlântica. Aqui seria a Mata dos Cocais, as palmeiras que eu falei para vocês, ó, que é uma faixa de transição exatamente da floresta tropical com outra sub-região, aonde essas comunidades tradicionais vão fazer com que essa Mata dos Cocais seja sustento econômico dessas famílias. Eles vão utilizar essas folhas aqui para fazer cesto, o caule para fazer o fruto, e óleo, sabonete, tudo que eles puderem extrair de forma sustentável dessa mata dos cocais aqui. Eles vão fazer esse extrativismo vegetal para sustentar as suas famílias. Aqui seria o manguezal, que eu falei para vocês, as raízes expostas, ó, aonde ela vai receber essa água do mar, acostumada com essa salinidade dessa água, e vai ser criado aqui esse ecossistema para a criação desses caranguejos naturalmente. E as restingas, que são as vegetações antes de nós chegarmos até a praia, até a orla, onde ela faz essa proteção dessa areia não se deslocar daqui. Mexendo nos manguezais e nas restingas é um crime ambiental e provavelmente tu vai ser preso. A zona da mata é a parte mais desenvolvida, e essa figura que mostra isso, essa imagem de satélite das capitais mostram exatamente os pontos luminosos onde a gente tem a aglomeração urbana maior do que todas as outras regiões, né? A gente tem Fortaleza aqui, que também tem uma concentração. É aonde é a sub-região mais desenvolvida e aonde a gente tem a maior concentração urbana de toda essa região Nordeste. Então, a zona da mata, ela destaca principalmente o seu maior desenvolvimento econômico, porque a gente tem essa prestação de serviço, a localização geográfica, o processo histórico, é onde começa a colonização de fato aqui, é onde são feitos os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Então, desde o início do Brasil, essa sub-região já é desenvolvida, já tem gente desenvolvendo essa região. Clima tropical úmido ou tropical oceânico, que vai acompanhar o tipo de vegetação que a gente tem com essa umidade, que seria as restingas e os manguezais, e também a floresta tropical. O desenvolvimento econômico, então, nós temos áreas de maior densidade demográfica. Lembrem que densidade demográfica é a quantidade de pessoas que a gente tem por quilômetro quadrado. Vamos dividir população por área, que é o tamanho dessa região, para obter os habitantes por quilômetro quadrado, e vai dizer se essa região é povoada ou não.
Com isso, com essa concentração populacional aqui, principalmente da Zona da Mata, essa urbanização ela tende a se estender, e se estendendo, por ser uma região litorânea, a gente vai ter que entrar, devastar essas regiões de restinga e também de manguezais, aonde incorrem em crime ambiental, ou tem que ser feito um estudo sustentável desses lugares para poder fazer com que a urbanização seja de fato realizada. A gente tem metrópoles, né, região metropolitana ao redor dessas capitais. A maior metrópole é a Grande Recife. No nosso caso aqui, a região metropolitana ali seria aquela cidadezinha de Eldorado Sul, Canoas, Esteio, Sapucaí. É a mesma coisa nessa Grande Recife. A gente tem o Porto de Sauípe, que é um dos portos com maior movimento do Brasil. Sauípe não, Suape. Onde a gente tem o escoamento de toda a produção dessa região metropolitana aí para este porto. O agreste já é uma transição entre o sertão, que é seco, e essa zona da mata, que é úmido. Então a gente vai ter um clima tropical e o tropical semiárido. Então a vegetação que a gente vai ter nesse lugar é uma faixa de transição dos dois locais. A gente tem monólitos aqui, os matacões, que são esses pedaços de rocha aqui, típicos dessa região, com a formação de vegetação também típico dessa região. A gente tem cidades aqui importantes por causa da industrialização, que é a Feira de Santana, Vitória da Conquista, Campina Grande, são grandes conglomerados de indústrias que a gente tem nessas cidades. Então, basicamente, a economia é feita pelas indústrias. Feira de Santana é a cidade mais populosa do Agreste, não precisa decorar isso, a título de conhecimento mesmo para vocês. E o relevo no Agreste, a gente tem uma das características que eu falei já, que é o Planalto da Borborema, que se estende lá por 400 quilômetros. Ela tem uma altitude de 400 a 600 metros. A Chapada da Diamantina também fica nessa região, pode chegar a 1.200 metros de altitude. Imponente. Aqui a gente tem uma descida, que a gente já viu isso, que seria uma cuesta. E aqui seriam as escarpas. Também não precisa decorar isso. Tipo de vegetação, e aí a gente já está no sertão nordestino, seria o tropical continental, que é seco, e o tropical semiárido, que é mais seco ainda. Então a gente tem dois climas secos nesta região, e por isso essa região não é tão desenvolvida. É a região mais pobre dessa região nordeste, aonde incide do governo maior atenção e também maior planejamento social, onde a gente tem a maior quantidade de bolsas famílias do Brasil nessa região. Então, percebam que o solo é árido, né, arenoso, e o tipo de vegetação que a gente tem são exatamente as xerófitas cactáceas, que é a caatinga. Não tenho folha porque eu não tenho umidade suficiente para mandar para essas folhas. E os cachorros da rua resolveram acordar. O meio norte é uma zona de transição entre o sertão e a floresta equatorial, e a gente vai ter exatamente a Mata dos Cocais dentro dessa faixa de transição. Então a gente tem um clima úmido, tem um clima seco, e é onde a gente vai ter essas palmeiras enormes, aonde vão fornecer atividade econômica para essas famílias tradicionais. O que a gente vai ter de interessante ou de importante aqui no meio norte são a formação dos Lençóis Maranhenses, que é um ponto turístico muito visitado e fonte de recursos econômicos também para a região, porque onde eu tenho turismo, eu tenho prestação de serviço, que é o restaurante, o hotel, o taxista, o cara vendendo na orla da praia
o ambulante, tudo isso vai gerar receita, vai gerar dinheiro para aquela cidade, para aquela região. Não precisa saber os parques, não precisa decorar nada disso. Agropecuária, então, dessa zona da mata é açucareira. Basicamente, a açucareira ainda revive os tempos coloniais e também pela por esse clima quente e úmido por causa do litoral, a produção de algodão e de soja também é bem expressiva, assim como as frutas cítricas, que é uma forma de ter esse tipo de vegetação por causa da irrigação. Lembrem-se que a irrigação destes lugares do Nordeste é justamente por causa da transposição do Rio São Francisco. Se não fosse essa transposição do Rio São Francisco, começada lá em 2010, não teríamos a irrigação necessária para esse tipo de cultivo, para esse tipo de cultura aqui. Aqui a gente tem um gráfico dizendo os principais rebanhos dessa agropecuária, que é o caprino, ovino e o bubalino. O caprino, que são as cabras, principal tipo de carne que a região Nordeste come, é uma carne mais barata, mais forte, mais barata. A indústria, a gente tem vários complexos portuários e também desenvolvimento de energia. Lembrem-se que o destaque que a gente tem aqui é o Ceará, com a energia eólica. O Ceará é autossuficiente na construção de energia que eles têm para o estado, somente com essa fonte renovável e fonte de energia limpa que é a energia eólica. E aí sim a gente tem a riqueza da cultura nordestina com os cordéis, com as feiras, com o frevo, o artesanato, que é completamente diferente das outras regiões do Brasil. Beleza? Deixa eu voltar para essas seriam as características da região uh, Nordeste. Espero que vocês tenham estejam encaminhados com essa região. Não é uma região difícil. Bons estudos aí, galera. Até mais. Até a prova. Tchau para vocês.